Descobri o valor do bônus no negócio entre Palmeiras e Barcelona por Vitor Roque e quais as condições para esse pagamento. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz em detalhes essa história e fala também sobre mais 3 clubes grandes do Brasil que sondaram Matheus Pereira depois do papo com o Flamengo. Preciso te atualizar ainda sobre Fabrício Angeleri, agora de forma oficial, reforço corintiano. Tem novidades no São Paulo que resolveu contratar um pacotão com 16 atletas para as categorias de base, vários deles para o time sub-20. Já Pedrinho BH admitiu que recusou proposta para vender a SAF do Cruzeiro. Para completar, Bryan Palacios vai ou não vai para o Vasco da Gama? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Thiago Maia, que segue sem ser apresentado como reforço do Santos. Ele desembarcou em São Paulo e está na capital enquanto aguarda que o Santos apresente as garantias bancárias de que pode pagar os 4 milhões de euros que vai assumir da dívida com o Flamengo. Enquanto não houver essa garantia, não há acordo fechado. Já o Botafogo precisa ganhar por 3 ou mais gols de diferença do Racing na noite dessa quinta-feira, na partida de volta da Recopa Sul-Americana. Se conseguir reverter a derrota por 2-0 da Argentina, o Botafogo conquista um inédito título da Recopa, garante seu 3º título em 3 meses e coloca um ponto final no princípio de crise depois da má participação na Supercopa do Brasil e também no Carioca. Preciso falar sobre Paulo Henrique Ganso, liberado pelos médicos para voltar aos treinos. A tendência é que ele precise de mais 30 dias para voltar a jogar. Vale a lembrança de que em 18 de janeiro ele havia apresentado uma miocardite durante exames de rotina. Para fechar o giro de notícias, contar que a Conmebol definiu 3 cidades como possíveis sedes da final da Libertadores da América desse ano. Brasília, no Brasil, Montevidéu, no Uruguai e Lima, no Peru, são as candidatas. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Bryan Palacios ainda será contratado. Dia de apresentações e confirmações no Cruz Maltino, Lloyd Augusto assinou contrato até dezembro de 2027, Garré foi apresentado oficialmente e Nuno Moreira também falou como atleta do Vasco. As 3 contratações que custaram mais de 40 milhões de reais. O Vasco também tem conversas avançadas para fechar com Bryan Palacios. Atacante que pertence ao Galo havia sido comprado por 3 milhões de dólares junto ao Atlético Nacional. O Galo é quem dificultou um acordo que já estava estabelecido entre os clubes. É que o Hulk acabou se contundindo, uma lesão muscular, e ninguém sabe ao certo quando é que o Hulk volta. Até por isso o Cuca pediu para que a negociação do Bryan Palacios, empréstimo até dezembro, fosse retardada. Tudo para não correr o risco de ficar sem o Hulk e também sem mais uma opção de ataque. Assim que o Hulk estiver à disposição, Palacios deve ser liberado para jogar no Cruz Maltino. Vale a lembrança de que vai abrir uma nova janela de transferências apenas para atletas que disputaram os campeonatos estaduais entre 10 de março e 11 de abril. Só queria chamar atenção para um pequeno detalhe. Bryan Palacios, quando perguntado por jornalistas que cobrem o Atlético nessa quinta-feira sobre a chance de sair, disse que preferiria permanecer na cidade do Galo. Já o Vasco chegou a 8 contratações na atual temporada. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer se está ou não animado com os reforços contratados até aqui. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que é dono da SAF do Cruzeiro, admitiu que recusou recentemente proposta para vender a SAF cruzeirense. Abre aspas pro dirigente: alguém me fez uma proposta sim. É de fora, dos Emirados Árabes Unidos. Mas o Cruzeiro não tem negócio, é paixão, e a gente não vende, a gente cuida. Eu espero que o Cruzeiro seja vendido só se for depois de eu dar para os meus filhos. Mas meu compromisso com o torcedor é colocar o Cruzeiro nas cabeças, fecha aspas, disse o dirigente, Pedrinho Lourenço, em entrevista nessa quinta-feira ao programa Donos da Bola em Belo Horizonte. Essa proposta dos Emirados garantiria ao Pedrinho a chance de faturar 50% a mais do que ele prometeu pagar a Ronaldo Fenômeno. Vale a lembrança de que o investimento do Pedrinho girou na casa dos 350 milhões de reais em 11 anos. Só para completar, importante contar ainda que o Cruzeiro tem negociações em andamento com o Internacional
para a contratação do atacante Wanderson, que perdeu espaço no Colorado. O Inter até tentou envolver o Wanderson numa troca pelo William, o Cruzeiro descartou esse negócio e agora os clubes trabalham para que o Wanderson vá para a Raposa em troca do perdão de uma dívida que o Internacional tem com o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou aí para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas para cobrar os 7 milhões de reais referentes à aquisição do atacante Wesley. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no São Paulo. O Tricolor contratou nos últimos dias 16 jogadores para suas categorias de base. Esses atletas chegam entre o sub-14 e sub-20 negociações conduzidas por Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base e alguém com bastante moral dentro do clube depois da uma série de mudanças que ele fez em Cotia e que culminaram com o título da Copa São Paulo de Juniores no início dessa temporada. Os dois jogadores com investimento entre esses 16 contratados foram o meio-atacante Juan Potes, 18 anos, colombiano, que chega do Envigado. São Paulo adquiriu 70% dos direitos econômicos e ainda há a possibilidade, dentro do contrato de aquisição, de mais 10%. O outro jogador que teve investimento, Isaac, zagueiro de 18 anos de idade, que pertence ao Red Bull Bragantino. São Paulo acaba de adquirir 80% dos direitos econômicos. No total, dos 16 reforços, 5 para o time sub-20, todos com autorização do Departamento de Futebol Profissional, que já analisa a possibilidade de, se eles forem bem, serem promovidos ao time de cima. Além do Isaac, queria destacar o Matheus Ferreira, que veio do Vasco. Isaac e Matheus Ferreira já têm convocações para a seleção brasileira. Ainda foram contratados o Gustavo do Cuiabá e o Matheus Menezes do São José do Rio Grande do Sul. Os outros atletas que compõem essa lista de 16 reforços para as categorias sub-14, 15 e também 17. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor assegura que não haverá tempo hábil para a aquisição de Thiago Mendes. A janela se encerra nessa sexta-feira. Apesar do barulho feito pelo staff do jogador, Thiago Mendes gostaria de voltar ao São Paulo. A tendência é que, se isso acontecer, aconteça na metade do ano. Bora falar agora sobre o Corinthians, que anunciou o Fabrício Angeleri como seu primeiro reforço para a temporada de 2025. E com esse anúncio, algumas novidades importantes. O Angeleri chega livre depois de rescindir seu contrato com o Getafe. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, parece ter trocado as bolas, porque disse na quarta-feira que o Angeleri chegaria por empréstimo. Na verdade, ele rescindiu seu contrato e chegou sem custos, livre para o Timão. Outra novidade importante, contrato de Angeleri com o Corinthians apenas até dezembro. Se o Angeleri performar bem, depois o Corinthians pode ter problemas na extensão desse vínculo. Lateral esquerdo argentino, de 30 anos de idade, formado no Godoy Cruz e que se destacou de fato com a camisa do River Plate em 2021, quando se transferiu para o Getafe. Só para completar, a multa rescisória do Angeleri durante esse período de 300 milhões de reais em território nacional e de 100 milhões de euros, ou mais ou menos 606 milhões de reais para transferências para o exterior. Para completar, queria só destacar as declarações ou as primeiras palavras do Angeleri como reforço corintiano, abre aspas, outros clubes me procuraram, mas o Corinthians é um gigante da América do Sul, estou muito feliz por esse grande passo e agora focado nos objetivos do clube, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Corinthians passa a ter 4 laterais esquerdos e vai precisar negociar pelo menos um deles, Palácios, jogador que não tem conseguido jogar, Hugo ou Bidu, algum desses caras não deve ficar. Preciso falar agora sobre a concorrência por Matheus Pereira. Vocês souberam que o Flamengo conversou com o Matheus Pereira nos últimos dias, depois de uma sugestão do Alexandre Matos, que é CEO do Cruzeiro. O negócio acabou não avançando, porque o Cruzeiro gostaria que nessa negociação da ida do Matheus Pereira ao Flamengo, o rubro-negro envolvesse o Luiz Araújo, que prefere continuar no Fla. O Matheus também se apressou para dizer que não gostaria de deixar o Cruzeiro. O objetivo dele para sair da Raposa é se mudar para a Europa, exceto para o Zenit. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quinta-feira que o meio-atacante recusou uma proposta do Zenit que faria com que seus vencimentos saltassem de 1.800.000 reais por mês para 2.800.000 reais apenas em salário. Ele ainda teria direito a bônus, mas a esposa do Matheus Pereira não quis se mudar para São Petersburgo, onde joga o Zenit. Pois bem, os outros 3 interessados do futebol brasileiro que buscaram informações sobre o Matheus Pereira nos últimos dias foram
Corinthians, Palmeiras e Botafogo sem proposta pro Cruzeiro. Sabe aquele início de conversa para entender as condições, para saber o que precisaria ser feito para que a conversa avançasse? Acabou não avançando porque o Matheus Pereira reafirmou que não pretende deixar o Cruzeiro para jogar em outro time de futebol no Brasil. Notícia que até surpreende, levando em consideração o clima não muito favorável ao camisa 10. Já havia contado para vocês que parte do elenco não gosta do Matheus Pereira, que também teve problemas com o dono da SAF do Cruzeiro, com o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, e também com Alexandre Matos. Só para arrematar em relação ao Matheus Pereira, jogador cujo contrato se encerra em dezembro de 2026, ele havia sido comprado do Al Hilal por 5 milhões de euros. O Cruzeiro é dono de 50% dos direitos econômicos. Quero fechar o vídeo para contar para vocês todos os detalhes da contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras. A operação foi fechada em 25 milhões e meio de euros. Esse é o valor fixo do negócio, que equivale a 155 milhões de reais. O Palmeiras desembolsa essa grana e passa a ter 80% dos direitos econômicos do centroavante de 19 anos de idade. Importante contar também que há mais 5 milhões de euros em bônus. Tive acesso às condições desses bônus. Um dos bônus de 2 milhões de euros será pago se o atleta estiver entre os 3 melhores do Super Mundial de Clubes, que será disputado na metade do ano. Então, se o Vitor Roque ficar em primeiro, segundo ou terceiro dessa competição, o Palmeiras é obrigado a destinar 2 milhões de euros para o Barcelona. Segunda possibilidade, se o Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, ganhar o Balão de Ouro, a Bola de Ouro, algo inimaginável. Se nem Vinícius Júnior conseguiu, por que o Vitor Roque, jogando com a camisa de um time de futebol no Brasil, teria essa oportunidade? A terceira meta, e para mim a mais plausível, se o Palmeiras vencer uma competição internacional, como a Libertadores da América ou o Mundial de Clubes, o Palmeiras é obrigado a indenizar o Barcelona em 1 milhão de euros. Então a verdade é que o Palmeiras desembolsa 25 milhões e meio de euros fixos e pode ter de pagar mais 1 milhão de euros caso conquiste um título internacional. Os outros dois objetivos, para mim, parecem difíceis de serem alcançados. Barcelona, que também precisou repassar 30% dos direitos federativos do Abdi Is para o Betis, jogador que já pertencia ao Betis, mas o Barcelona manteve 50%, agora repassa 30% para que o Betis libere o Vitor Roque. Atleta que já passou por exames médicos, está assinando o contrato e deve ser anunciado nessa sexta-feira como reforço ao Alviverde para no momento seguinte embarcar rumo a São Paulo, negócio conduzido nos últimos dias por André Cury. A saideira sobre o Palmeiras, Leila Pereira, depois de apresentar Bruno Fux e Mikael, os novos reforços do Palmeiras, deu uma entrevista afirmando ou justificando aquela postagem do fim de semana. Depois de o Palmeiras se classificar pro mata-mata do Paulista, a dirigente alviverde usou suas redes sociais para provocar palmeirenses. Com um meme que já se tornou conhecido, ela aparece numa foto acompanhada de uma legenda: "Estão mais calmos?" Leila respondeu da seguinte maneira para explicar toda a confusão criada: "Gostaria de fazer um esclarecimento para os torcedores e jornalistas que disseram que eu debochei dos torcedores. Jamais. Foi uma brincadeira que eu fiz e vou continuar fazendo." A pergunta que fica é: você se incomoda com a brincadeira da Leila Pereira ou tá tudo ok? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! Bomba! Torcida do Botafogo surta com anúncio recente. Isso pode mudar tudo. Atenção, torcedor alvinegro. Hoje temos uma notícia simplesmente bombástica que acabou de explodir nos bastidores do futebol e pegou todo mundo de surpresa. Você que é apaixonado pelo glorioso, precisa assistir até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar completamente o futuro do Botafogo. Mas antes, se você ainda não está inscrito no Glorioso News, já se inscreve agora, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like, porque só aqui você fica sabendo de tudo em primeira mão. Não perca nada sobre o fogão. Agora segura essa, porque o que vamos te contar é simplesmente inacreditável. Você já ouviu os rumores que estão circulando com força nos últimos dias? Sim, torcedor, o Botafogo pode estar prestes a dar um golpe de mestre no mercado da bola. E o nome envolvido nessa história é de um jogador que está fazendo a torcida enlouquecer. Estamos falando de ninguém menos que João Arias.
Sim, o craque colombiano que atualmente defende o Fluminense e vem se destacando como um dos melhores meias do futebol brasileiro. E segundo fontes quentíssimas dos bastidores, John Textor está diretamente envolvido nessa negociação. Isso mesmo, o dono do Botafogo está em ação, e o técnico Carlos Leiria já teria dado o aval para a contratação. E tem mais. A torcida botafoguense, ao saber dessa possibilidade, simplesmente foi à loucura nas redes sociais. Os comentários são claros: Textor, traz ele agora. E a pressão só aumenta. Mas será que o Botafogo realmente vai conseguir atravessar essa negociação e trazer João Arias para o elenco? Pois bem, vamos à realidade. De fato, João Arias é um jogador muito valorizado no mercado, e o Fluminense não deve facilitar uma possível negociação. Mas o que sabemos até agora é que Textor realmente monitora de perto jogadores desse nível. E a possibilidade de um reforço de peso no meio-campo do Glorioso não está descartada. A diretoria do Botafogo busca nomes para fortalecer ainda mais a equipe, e essa movimentação pode sim ser real num futuro próximo. Agora queremos saber de você, torcedor alvinegro. Você gostaria de ver João Arias vestindo o manto do Fogão? Acha que o Botafogo deveria fazer um esforço para contratá-lo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Porque aqui no Glorioso News, você sempre fica por dentro de tudo sobre o nosso Fogão. Saudações alvinegras!